Pronto. Então, boa tarde a todos. Então, continuando de onde a gente tinha parado no final do encontro passado, né? A gente estava falando dessa definição de anel, né? Que eu vou colocar aí. Mas, sobretudo, né? Eu comentei bastante a importância de entender isso, não essa definição específica, mas entender essa ideia de definir estruturas como uma coisa característica da matemática contemporânea, né? Só retomando a discussão, beleza? E aí a gente falou também um pouco, né, de por que a definição de anel é essa e não outra, né? E poderia ser outra, né? Quer dizer, poderiam ganhar nomes, né? Anel é um nome de um tipo de estrutura algébrica, no caso. Poderiam ganhar nomes outras estruturas, né? Mas as coisas que ganham nome em matemática, né? E que são nomeadas por meio de definições formais, elas vêm de necessidades internas em geral ou das aplicações da própria matemática, né? Assim. Então, no caso, a ideia de se nomear com um nome específico o tipo de estrutura que é definido por essas 6 operações aí vem da, vamos dizer, entre aspas, a utilidade, né? Mas eu não gosto muito dessa palavra, mas a, a, a aplicação dessas propriedades em um grande número de situações, né? No caso de conjuntos diferentes. Beleza? Então, basicamente, a estrutura de anel, da qual derivam várias outras, né? Essa estrutura básica de anel, né? Depois tem vários outros nomes que são derivados da estrutura de anel, como domínio de integridade, o próprio corpo, que é o que vai nos interessar muito para quando nós chegarmos em R, né? Porque R tem uma estrutura de corpo. Mas todas essas estruturas são dessa família de anel, né? Então, essa família de estrutura algébrica anel, são estruturas que têm 2 operações, uma operação chamada adição e outra operação chamada multiplicação, que, como eu já falei, uma coisa importante, que se relacionam entre si por meio da propriedade de distributividade, né? Se não fosse a propriedade de distributividade, seria 2 coisas, né? A adição e a subtração não. A adição e a multiplicação seriam 2 coisas justapostas, né? A distributividade que relaciona uma com a outra. Tranquilo? Então, essa ideia de adição e subtração, esses nomes, né? Por que tem esses nomes também? E não outro nome qualquer, bolinha e estrelinha. Porque esses nomes, elas vêm lá desde a ideia de adição e subtração nos números naturais. E nos números naturais, essa propriedade em particular de distributividade, que eu falei que tem essa importância particular, assim como as outras propriedades, elas emergem do próprio sentido, né, dos números naturais de contagem, né? Então, esse sentido de contagem, né, dá origem à adição, né, como juntar, e a multiplicação como repetição, né, como adição repetida. Tá beleza? Então, a propriedade de distributividade, nesse caso, vem aí. Depois, quando por exemplo, se a gente pegar o caso dos conjuntos numéricos, aí depois, né, essas propriedades que vêm, no caso dos números naturais, da própria ideia mais elementar de contagem, depois elas vamos dizer assim, se propagando pelos outros conjuntos numéricos por diferentes processos. Tá tranquilo? Beleza? Então, o que a gente já viu aqui, por exemplo? Nos naturais, né, a gente tem essas operações de adição e subtração, que são formalmente definidas lá pelos axiomas de Peano, né, com base naquela ideia de sucessor. Então, lá nos axiomas de Peano, essas ideias de adição e subtração, elas são definidas recursivamente, né, por meio daquela ideia de sucessor. Estão lembrados disso? Beleza? Né? Então,
Como é que é a estrutura dessas definições? Essas definições, elas, lá nos axiomas de Peano, a gente define o que é somar para dois elementos e depois define o que é somar para um deles e o sucessor do outro. Então, o princípio da indução garante que essa definição se estende para todos os números naturais. Tá tranquilo? Beleza? Depois, essas definições, essas propriedades, né, de adição e subtração, elas se propagam, vamos dizer assim, ou seja, elas são estendidas para os números racionais por meio daquela ideia de que ainda é contagem, né? Porque estão lembrados que quando a gente trabalha com grandezas comensuráveis, que dão origem, vamos dizer assim, aos números racionais, né? A gente tem uma estrutura de medida que se reduz a processos de contagem, tá beleza? Então, novamente, aí nas grandezas comensuráveis, a gente pode subdividir a unidade e contar as subdivisões. Quando a gente chegar daqui a pouco nas grandezas incomensuráveis, isso não vai mais ser possível, tá certo? Beleza? Tranquilo? Mas é por meio desse processo de dupla contagem, né, de subdivisão e contagem, que essas operações se estendem dos números naturais para os números racionais. Tranquilo? E se estendem também para os números negativos por uma necessidade, por uma consistência algébrica, sobre a qual a gente vai falar também daqui a pouco. Tá beleza? Bom, para além dos conjuntos numéricos, como eu estava falando, por que a definição de anel são essas propriedades? Porque aí a gente começa, e aí é esse processo que eu falei que é característico da matemática contemporânea, que é um processo de generalização e de identificação de comportamentos iguais, né, análogos, em conjuntos diferentes, né, aí a gente começa a identificar em outras estruturas operações algébricas que têm um comportamento semelhante e que também se relacionam por meio dessa propriedade de distributividade, né? Então, por exemplo, aí a gente pode identificar isso também em matrizes, funções, polinômios, várias outras coisas, que já não são mais números. Tá tranquilo? Certo? E aí, por que a gente não acrescenta nessa lista de propriedades que compõe a definição de anel a comutatividade da multiplicação, por exemplo? A gente poderia incluir. Só que ao incluir essa propriedade a mais, a gente excluiria vários outros conjuntos nos quais a gente verifica que há uma estrutura que pode ser chamada de multiplicação por conta da forma como ela se relaciona com a adição, mas que não é comutativa. Tá beleza? Tá tranquilo? Esse é o caso tipicamente das matrizes. Nas matrizes a gente tem uma estrutura de multiplicação que que se relaciona com a adição e que tem essas propriedades básicas, mas que não é comutativa. Tá beleza? Certo? A mesma coisa vale se a gente considerar conjuntos de funções, né? Na verdade, dos quais essa ideia de matriz é um caso particular disso que eu estou falando, mas se a gente considerar produtos não, se a gente considerar anéis de funções nos quais a gente considera a composição como um produto, tá beleza? Né? A gente pode considerar, por exemplo, o conjunto das funções reais munido de duas operações. Uma de soma, que é a soma normal de funções, né? Soma ponto a ponto, né? F mais G de X, F de X mais G de X, e uma operação de produto definida pela composição de funções. Tá tranquilo? Certo? Isso é um anel, mas não é comutativo. Né? Porque a gente sabe que a composição de funções não é comutativa. F composta com G não é necessariamente igual a G composta com F. Beleza?
Então, por que a comutatividade do produto não está incluída nessa lista básica? Porque ao incluir isso na lista, a gente, consequentemente, excluiria outras estruturas que podem ser interessantes de serem colocadas nesse mesmo pacote por terem comportamentos semelhantes. Tá beleza? Ficou claro isso? Então, por isso que hoje na matemática contemporânea se chegou a essas definições, né? Pode ser que com o desenvolvimento da matemática se descubram outras coisas que provoquem também alterações nessa definição, né? Que evidenciem necessidade de definir outras estruturas algébricas de forma diferentes, né? Mas no momento é isso que essas necessidades configuraram em termos de definição. Tá claro isso que eu estou falando? Beleza? Tá? Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai demonstrar a regra dos sinais, né? A chamada regra dos sinais, que vale em qualquer anel. Beleza? Tá? Então, a regra dos sinais, por exemplo, não depende da comutatividade do produto. Beleza? Então, existe um conjunto de coisas que são muito básicas, que só dependem dessas 6 propriedades aí. Tá, beleza? Então, é um exercício que se faz no desenvolvimento histórico da matemática, que é um exercício semelhante a formular um sistema de axiomas para alguma coisa. Certo? Num certo sentido, isso aí é um sistema de axiomas, porque ela vem de um exercício de tentar extrair o que é mais básico de determinado contexto matemático. Tá claro isso que eu estou falando? Algum comentário? Tá na boa, posso continuar? Certo? Então, tudo isso que eu falei é mais importante entender do que decorar essa definição aí sem entender nada disso, que é muitas vezes que acontece nos cursos de graduação, né? Que essas definições são recitadas. Tá tranquilo? Como se fosse aquele negócio na missa, né? Que você recita uma oração sem nem saber o que está dizendo, né? E muitas vezes a gente aprende assim na graduação. Beleza? E por quê? Porque a gente acaba decorando isso também, né? Mas assim, com o uso a gente vai incorporando, né? Mas o mais importante é entender da onde vem para onde vai. Beleza? Algum comentário mais sobre isso? Ficou tudo claro isso que eu falei? Pode cair na prova amanhã? Beleza. Amanhã não, porque você falou que a aula de hoje não ia cair na prova. Tá certo. Pode cair na outra prova. Isso. Mas pode cair na outra prova? Isso que eu falei? Pode cair, em tempo da gente rever a aula. E aí é mais tranquilo, né? Cair na de amanhã já complica. Tá. Eu tinha esquecido disso, mas que óbvio, eu vou fazer a prova agora de noite, né? Óbvio. Mas olha só. Enfim, então continuando. Então essa é a estrutura básica. Aí depois a gente vai, como eu falei, definindo outras coisas que dependem dessa, tá? Então aí tem uma questão agora de nomenclatura, né? De definindo outras coisas. Então a gente vai chamar um anel com unidade, né? É um anel, né? Que aí um anel com unidade vale tudo aquilo mais isso aí, que é a existência do neutro multiplicativo. Tá beleza? Certo? Oxi. Ai, peraí. Aí, um anel comutativo, né? Porque é quando vale a comutatividade da multiplicação, a comutatividade da adição já está no pacote inicial, e aí são as coisas que a gente vai incorporando. Um anel sem divisores de zero é onde vale essa propriedade cancelativa da multiplicação. Tá beleza? Certo? Então, olha só. Algumas explicações sobre... Depois eu vou voltar a algumas explicações sobre essa propriedade cancelativa, tá? Deixa eu só terminar essa lista.
E aí outro nome, a gente vai chamar um domínio de integridade, é um anel comutativo com unidade sem divisores de zero. Ou seja, um domínio de integridade é onde vale aquelas 6 propriedades do pacote básico mais essas 3. Essas 3 que estão aí, a 7, a 8 e a 9, elas não precisam valer simultaneamente, tá? Eu posso ter um anel com unidade e que não seja comutativo, por exemplo. Tá? Beleza? Então isso aí não é uma implica na outra, não. Essas 3 que estão aí, pode uma valer sem valer a outra. Mas quando valem todas as 6 primeiras mais essas 3, a gente chama de um domínio de integridade. Tá beleza? Tranquilo? E depois, um corpo é um anel comutativo com unidade em que vale a existência do inverso multiplicativo. Tá beleza? Alguma dúvida? Então, isso é uma questão muito de nomenclatura. Agora, algumas explicações sobre isso. Por exemplo, reparem que na definição de corpo, eu não estou incluindo a propriedade A9, tá? Por que eu não estou incluindo a propriedade A9? Porque se tem o inverso multiplicativo, o inverso multiplicativo automaticamente implica na cancelatividade da multiplicação. Tá legal? Certo? Sempre quando eu tenho a existência do inverso de determinada operação, ele implica na cancelatividade daquela operação. Por isso que eu não incluí na lista também a cancelatividade da soma. Tá legal? Porque já tem lá no pacote básico o inverso da soma. Tá tranquilo? Então, automaticamente já tem a cancelatividade. Beleza? O Alexandre está colocando aqui, a cancelatividade da multiplicação é multiplicar pelo inverso multiplicativo. Então, na matemática acadêmica formal, não exatamente. Tá? Por quê? Porque quando vale o inverso, vale a cancelatividade. Mas eu posso ter estruturas onde vale a cancelatividade e não vale a existência do inverso. Tá legal? Que é, na verdade, que a gente vai ver em seguida. Então, A10 implica em A9. É exatamente o que o Hugo colocou ali. O exemplo mais elementar disso é o próprio Z. Tá legal? Tranquilo? O anel dos inteiros. Tá? Então, A10 implica em A9, mas A9 não implica em A10. Ou seja, em outras palavras, todo corpo é um domínio de integridade, mas nem todo domínio de integridade é um corpo. Tá certo? Beleza? Então, Z, como o Hugo falou, é o exemplo disso. Tá? Z é um domínio de integridade que não é um corpo. Tá? Porque não tem, porque vale a cancelatividade, mas não tem inverso do produto. Beleza? Tá, agora, outra observação importante sobre isso. Isso na matemática acadêmica, tá? Na matemática que a gente ensina na escola, eu acho que que é uma coisa que a gente até já discutiu quando estava falando lá de axiomas de Peano, não sei se vocês lembram. Eu acho que quando a gente fala de cancelar, né, vamos dizer assim, na escola, a gente tem que atrelar com o inverso sim, entendeu? Certo? Mesmo não existindo o inverso, né, no caso dos números inteiros ou naturais, mas apontando que algum dia eles vão existir, que quando essa estrutura se desenvolver, eles vão existir. Ou seja, eu acho que sempre, quando a gente trabalha, por exemplo, com equações, né, que é onde essa situação vai aparecer, sempre que a gente trabalha com coisa que é cortar dos dois lados, eu acho que a gente deve evitar essa nomenclatura. A gente deve sempre falar, né, pelo menos no começo, né, quando você está ensinando, começando a introduzir a linguagem algébrica básica, a gente deve evitar a nomenclatura de cortar dos dois lados, e sim aplicar a operação inversa. Tá legal? E aí, quando a gente fala operação inversa na matemática escolar, não é nesse mesmo sentido formal da matemática acadêmica, mas não tem problema.
né? Porque, por exemplo, nos naturais, certo? Na matemática acadêmica, a subtração não é uma operação. Tá tranquilo? Por quê? Porque na álgebra acadêmica, uma operação num conjunto, uma operação binária, né, que a gente chama, é uma função de A cartesiano A em A. Tá legal? Ou seja, é uma função que pega dois elementos daquele conjunto e associa um elemento do conjunto. Então, em N, por exemplo, a soma e o produto são operações, no sentido acadêmico. Mas a subtração não é, nem a divisão. Em Z, aí a subtração já pode ser considerada uma operação, mas a divisão ainda não. Tá tranquilo? Certo? Só que isso é uma questão da formalização. Eu acho que não tem benefício nenhum em levar essa discussão para a educação básica. Eu acho que na educação básica tem que chamar tudo de operação, né? Porque o que é importante é construir esse sentido de operação, que depois, se ele for seguir uma carreira na área de exatas, ele vai formalizar, né? Mas o sentido de operação é pegar dois números e associar outro, né? E para construir esse sentido, não importa essa formalização precoce. Tá legal? Beleza? Alguma dúvida nisso que eu estou falando? Então, essa questão de cortar da cancelatividade tem a ver com isso também. Eu acho que não importa essa questão, né, que eu falei, que pode ter a cancelatividade sem ter o inverso. Na educação básica, quando a gente trabalha linguagem algébrica, quando a gente introduz linguagem algébrica e fala de resolver equações, eu acho que a gente deve vincular, sim, a aplicar o inverso. Certo? Porque senão vira uma manipulação simbólica sem significado. Tá beleza? Certo? Mas como eu falei, eu estou falando dessas coisas. O que é importante dessa minha fala, do lugar de onde eu falo, é o seguinte: o rigor da matemática acadêmica, ele tem que se relacionar com a matemática escolar, mas não deve chancelar a matemática escolar. Isso que eu acho que isso é um exemplo que mostra muito bem isso. Tá legal? Ou seja, tem que ter uma relação entre a matemática que a gente ensina na escola e a matemática acadêmica, por isso que é importante para o professor da educação básica aprender essas questões, mas essa relação não deve ser uma relação de subordinação, no sentido que a gente vai ensinar determinada coisa porque na matemática formal é assim. Tá? Sobretudo lembrando também que essa ordem na qual a matemática formal se organiza hoje, ela é uma ordem que ela está de trás para frente, ela está ao contrário, tá tranquilo? Então hoje a gente fala assim, Z é um anel, tá tranquilo? Só que os números inteiros apareceram antes da gente ter esse conceito de anel, né? Tudo é ao contrário. Tá, beleza? Então, isso para mim evidencia que faz menos sentido ainda tentar imitar essa ordem da formalização na matemática escolar, né? A gente tem que pensar na ordem da invenção, né? Na ordem que as coisas vão sendo conceituadas. Tá claro isso? Alguém quer acrescentar? Alguém que pode falar de como ensinar essas coisas com mais propriedade que eu? Todos concordam? Deixa eu ver se abriu o microfone. Sim, Marcelo. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Boa tarde. Eu estou em duas reuniões ao mesmo tempo. Conseguimos. Tá. Não, aí o que você estava colocando, né, a respeito dessa discussão, justamente definir essas operações. O que eu até estava olhando, né, de alguns materiais, e acho que até cabe para a gente discutir essa questão mesmo da avaliação dos próprios livros didáticos, que a maioria que eu acredito que trabalha na escola pública, então nós recebemos muito do material do PNLD. Né? Então, de alguns desses materiais, acaba essa discussão sobre essas propriedades no trabalho com equações, isso fica meio que de lado em determinadas
coleções, ou se comenta num determinado momento e se esquece e vira essa regra. Né? Então, eu acho que essa dificuldade que os alunos acabam chegando no 8º, no 9º ano, e ainda apresentam falta de entendimento na resolução de equações, eu acho que passa muito justamente por essa questão de não se explicitar essas propriedades que são utilizadas em diferentes momentos. Acho que se fala mais no procedimento, né? O foco, como você colocou, está mais no como fazer, e aí eu vejo também muito aquela questão do tem que ser rápido, então eu não preciso, entre aspas, perder tempo com isso daqui, porque ou se acredita que eles não vão compreender aquilo, ou porque é melhor ele conhecer o processo do que entender o conceito. Bem, tem diversos fatores envolvidos nisso daí, mas que acabam fazendo com que isso vire uma bola de neve e que reforça até daqueles alunos, né, alguns, né, que de repente venham se interessar pela área de exatas, que tudo na matemática se resume mais a um processo, a um saber fazer, né, mais o aspecto procedimental do que, de fato, entender essa relação entre os conceitos. E aí você olha isso em alunos que têm um interesse maior pela matemática, etc., mas em alguns você observa que ele domina muito bem procedimentos. Ele domina os procedimentos, mas não tem essas relações. E eu vejo isso muito quando você recebe o aluno na graduação para fazer a licenciatura, nas disciplinas relacionadas no caso do Instituto, que mudou o nome agora, mas era matemática na sala de aula, né? Desconstruir essas ideias, para alguns, vira assim, um trabalho quase hercúleo, porque você percebe nitidamente de que ele olha aquilo que está sendo proposto com aquele olhar de que não é bem assim o que você está discutindo. Mas aí eu não estou falando no sentido de crítica, até porque ele vivenciou isso, né? E algumas das vezes o próprio formador vivenciou isso na sua formação e reproduz esse processo. Então você fica nesse ciclo em que não se tensiona essas questões, né? Ninguém toca no assunto e segue adiante. Eu acho que fica muito nisso. Ninguém quer tocar na ferida, né? Em linhas gerais. Né? Deixa como está e segue. Só que não deixa como está, você tem aí alunos que acabam não se interessando pela matemática e você tenta justificar as reprovações porque o outro não conseguiu entender, né? Então está sempre apontando para o outro, é o outro que não entende, por isso que ele é reprovado. A turma é fraca porque... Quer dizer, então está sempre indicando a dificuldade é do outro, não de todo esse contexto em que isso é construído, que não se discute, não se olha as feridas, né, etc. Né? Não querendo culpabilizar, mas olhar que temos um problema que está posto, que precisa ser discutido e que precisa ser repensado em diferentes espaços. Mas repensado no sentido de como podemos olhar de outra forma para isso. Propostas existem? Existem. Tem pesquisas que vêm apontando para isso. Mas como a formação inicial, ela pode, de fato, dialogar com o trabalho que é feito na educação básica, no sentido desse formador entender esses saberes que esse professor tem e conhecer todo esse contexto. Né? Eu vejo muito nesse cenário. Então, vira essa bola de neve. Exatamente, várias questões importantes aí, né? Uma é essa, o que se entende por aprender matemática, né? A gente entende por aprender matemática é saber fazer procedimentos.
E outra é aquela que a gente está falando sempre de qual é o saber do professor que ensina a educação básica, né? Que é, às vezes, difícil para os colegas de educação superior entenderem, e quando a gente defende que não é só saber o conteúdo, eles ouvem como se a gente estivesse falando que não precisa saber o conteúdo, né? O que é muito surpreendente de uma pessoa que vem de uma área cuja base é lógica. Tadeu. Então, eu queria só contribuir aí um pouco com alguns exemplos. Eu acho que essa coisa toda de aplicar a operação dos dois lados, fica bem evidente o prejuízo, na verdade, quando a gente fala de cortar, né, dos dois lados. Uhum. Assim, um que é mais distante, e acho que é por isso que ele é muito cruel, assim, é em equações trigonométricas, que eles cancelam cosseno, por exemplo, de x dos dois lados, sem nem pensar na possibilidade que eles estão fazendo uma divisão por zero. Né? Se você escreve 2 cosseno de x igual a cosseno x, no automático eles já cortam o cosseno dos dois lados, coloca, né, descarta a solução do cosseno poder ser zero, nem pensa nisso. Outro exemplo que eu estava pensando é que é muito da falta de não atribuir o significado ao que você está fazendo, e aos números, e às operações. Tem o caso de logaritmo. Pelo que eu percebo, assim, uma hipótese, tá? Mas quando a gente tem uma equação e a gente aplica log dos dois lados, eu tenho a impressão de que eles não entendem que isso é a mesma coisa do que, por exemplo, multiplicar dos dois lados por um mesmo número. Não entende-se que aplicar logaritmo dos lados pode ser uma ferramenta operacional que você aplica dos dois lados para manter o equilíbrio da equação da mesma forma que você está multiplicando dos dois lados. Assim. Acho que é mais uma coisa decorada, do tipo, aplica logo dos dois lados e vai. Até entender o que é uma igualdade, né? Porque se uma coisa é igual a outra. Isso, e aí entra no terceiro exemplo, que eu acho que é mais para o ensino fundamental 2 até, e entra nessa questão da igualdade, que quando a gente tem um sistema, eu vou usar letras aqui para ficar bem simples de entender, que a gente escreve A igual a B e C igual a D, não passa na cabeça deles, por exemplo, que a gente pode escrever A sobre C igual a B sobre D. Entende? Pegar essas duas equações, né, os dois lados das equações, pegar e dividir uma pela outra também, porque não atribui significado de que você pode pegar, né, esse C dividido de um lado e C dividido e D dividido do outro, mas são a mesma coisa. Então pode fazer para resolver esse sistema, que às vezes dá evita um caminho longo de fazer, às vezes, alguns sistemas. Então, acho que falta muito dessa reflexão sobre o que significa a operação. Você quer ver? Eu estava trabalhando num colégio, no quinto ano, que era uma coisa que é rara, né? Quinto ano geralmente fica dedicado a pedagogos e pedagogas para trabalhar, mas eles me chamaram para trabalhar junto com a pedagoga. Eu achei super legal. Sim, aí, no último dia de aula, eu fui, estava lá discutindo sobre frações e tal, e aí, a primeira coisa que me chocou foi que eu estava tentando ensinar soma de frações a partir de frações equivalentes, sem pegar aquela ideia ainda de pega o MC, divide, multiplica lá em cima. Porque aquilo ali nada mais é que frações equivalentes, né? Me surpreendeu de que já... Não, acho horrível esse negócio de vincular MMC. Exato, não entendi nada que está acontecendo. E aí, eles já faziam aquilo que a professora ensinou aquilo, nunca ensinou pro MMC, né? Tipo, ela já ensinou assim direto para MMC, e aí eles falaram, mas a gente prefere fazer para MMC, por que você tem que dar a volta nesse caminho todo para explicar? Bom, porque o meu objetivo não é só você, né, fazer direto para MMC. Aí eu já vi que no sexto ano, como eu vou ser professor titular deles, eu já vi que eu vou ter que ter um retrabalho né, porque você fica nessa, ou desiste de explicar disso, porque já entrou na cabeça e eles ficam batendo o pé, né, de que não, aquele jeito é mais fácil, dane-se o entender, é mais fácil decorar que é o jeito mais rápido. E outra coisa foi que eu estava com ela na sala, inclusive, aí era uma fração equivalente, sei lá, exemplo banal, 2/4, e depois eu escrevi igual ao meio. Aí eu falei, gente, se escrever 2/4, para mim não está errado. A não ser que eu convencione. Gente, na prova eu quero as respostas em fração reduzida, porque vai facilitar a correção, ou porque eu quero ver se vocês estão sabendo trabalhar com frações equivalentes e tal, reduzir. Mas, em tese, para mim não está errado. Se você escrever no exercício assim, para mim está de boa. Aí eu falei com a professora, eu falei, fulana, tu não concorda? Aí ela, não, eu dou errado. Gente, e ela falou na frente da turma? Na frente da turma. Eu quase caí para trás. Juro para você. Porque jogou tudo pro lixo, né? Aí, isso é muito comum, né, assim. O que você faz numa hora dessas? Ele na frente de todo mundo da turma? Não vai. Você vai só dar um riso meio capenga e vai seguir a aula. Isso é uma loucura, isso acontece muito, né, assim.
Isso é muito prejudicial para o ensino de matemática, né? Porque muitas vezes para o ensino, né, para a aprendizagem, na verdade. Porque às vezes o aluno está construindo uma ideia na cabeça dele, quando você dá errado, você desautoriza, né? Você diz que ele está no caminho errado, quando ele não está, né? Assim, que é o caso. Isso é muito violento, né? Digamos assim, para o ensino de matemática, como se reforça uma ideia que matemática é uma questão de adivinhação, né? Que a ideia é o aluno adivinhar o que está na cabeça do professor, o que ele quer que escreva para ganhar certo. Né? Porque isso aí está certo matematicamente. Exatamente, não está nem assim. Não tem discussão sobre isso. A não ser, obviamente, esteja anunciado, simplifique, ou sei lá, alguma coisa. Se não tiver, tá certo, acabou, ponto. Acabou, entendeu? ponto. Como é que você dá errado um negócio desse, gente? Você dá sempre essa imagem de que não são coisas iguais, né? Tipo, de mesmo valor, e aí você fica... Exatamente. Muito... Mas isso é uma visão, é triste, né? Mas é uma visão, mais uma vez, não é para culpabilizar a pessoa. Eu acho que isso é uma visão da formação do que é passado, do que é matemática na formação dessa pessoa. Exatamente. Né? Enfim, mas muito bom esses exemplos, Tadeu. Valeu, obrigado. Mais alguém quer comentar sobre isso? Tá. Então, mais uma observação sobre a cancelatividade, que é o seguinte: por que um anel no qual vale a cancelatividade ganha esse nome, né? Anel sem divisores de zero, né? Da onde vem essa nomenclatura sem divisores de zero? Beleza? Isso vem do seguinte, como a gente vai ver em seguida, essa propriedade da cancelatividade, ela é equivalente, certo? À seguinte propriedade. Quando eu tenho o produto de dois elementos, cujo resultado é zero, um deles é zero. Tá beleza? Certo? Então, sempre que vale a cancelatividade, isso vale e vice-versa. São propriedades equivalentes. Tá beleza? Certo? Então, por exemplo, alguém conhece um exemplo de um anel onde não vale isso? Você pode ter o produto de duas coisas, ambas diferentes de zero, e que o resultado é zero? Daniela. Eu lembro só o anel das matrizes, né? Isso. Por exemplo, você multiplicar uma matriz coluna 1 e 0 por uma matriz linha 0 e 1, eu acho, aí o resultado final é zero. Mas exatamente. Das coisas é zero. Então, por isso que no anel das matrizes existem os divisores de zero. Exatamente. Então, a palavra divisores de zero vem daí, né? Então, o anel das matrizes, ele não tem essa propriedade de cancelatividade do produto. Tá beleza? Certo? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Tá, você pode ter o produto, duas coisas não nulas e que o produto é zero, tá? Outro exemplo disso aí, que eu não sei se vocês lembram, é aquele inteiros módulo N, módulo P, sei lá, inteiros lembram disso aí? Que quando esse P não é primo, ele é um anel sem divisores de zero. Quando esse P é primo, ele é um corpo. Enfim, mas é um exemplo que você pode ter o produto de duas coisas que não valem zero e o resultado do produto é zero, tá? Então esse nome vem daí, tá? Beleza? Alguma dúvida? Certo, então, calma. Algumas propriedades básicas, né, só que decorrem da definição básica de anel, e uma é essa aí, né, que o produto de qualquer elemento por zero é igual a zero. Tá tranquilo? Então estou colocando a demonstração aí bem passo a passo para a gente, porque eu estou querendo evidenciar nessa demonstração o que é consequência de quê, tá legal?
E por que que no enunciado desse teorema eu estou escrevendo assim, 0 vezes A igual a A vezes 0, que é igual a 0? Porque essa propriedade vale mesmo em anéis não comutativos. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Então isso vale em qualquer anel. Tá beleza? Agora, o que eu falei anteriormente não é tipo a recíproca disso aí, né? Beleza? Então, sempre que eu tenho o produto de dois elementos e um deles é 0, o resultado é 0, em qualquer anel. Mas eu posso ter anéis nos quais ainda pode dar 0 sem nenhum dos dois elementos do produto, nenhum dos dois termos do produto serem 0. Tá certo? Beleza? Então essa aí é a demonstração, né? Tipicamente a gente escreve, a gente parte do 0 vezes A, né? E escreve aquele 0 que está ali como 0 mais 0, por definição de elemento neutro da soma, aplica a distributividade e pronto, né? E depois cancela dos dois lados e chega no resultado, tá beleza? Alguma dúvida nessa demonstração? É uma demonstração que é bem elementar, que eu coloquei aí para evidenciar, como eu falei, o que vem de quê, o que essa propriedade precisa. Tá legal? Beleza? Bom, outra observação importante que eu acho que eu anotei aqui. Isso, ótimo. Eu já nem lembro a ordem das coisas. Mas essa outra propriedade importante que eu coloquei, essa é bem importante para entender essas demonstrações. E também é uma discussão que, como eu falei, vai além de simplesmente a gente recitar as coisas, né? Que é o que acontece muitas vezes nos cursos de graduação. Recitar as definições, enunciados, teoremas e demonstrações. Tá legal? Então, como eu falei no começo da aula de hoje, a propriedade distributiva nessas estruturas algébricas tem um papel fundamental de relacionar adição com multiplicação. É a única coisa que relaciona adição com multiplicação. Logo, esse teorema não poderia deixar de usar na sua demonstração a propriedade distributiva, porque ele é um teorema que expressa um resultado que relaciona adição e multiplicação, né? Por quê? Porque esse teorema ele fala sobre qual é o comportamento do zero, que é o neutro aditivo. Então, o zero, no caso de uma estrutura algébrica anel, é uma coisa cuja existência vem da adição, e esse teorema vai falar qual é o comportamento do zero na multiplicação. Então, ele leva uma coisa da adição para a multiplicação. Tá beleza? Então, seria muito surpreendente se você conseguisse fazer essa demonstração sem usar a propriedade distributiva. Tá legal? Beleza? Isso, eu acho que é importante essa reflexão nesse teorema aí, que é razoavelmente elementar, por esse motivo, que eu acho que também é uma coisa que falta nos cursos, nas disciplinas de graduação, né, nessa coisa de recitar as demonstrações, né, de por que determinadas propriedades são usadas e outras não. Beleza? Tá tranquilo? Então, qual é o papel e qual é a importância e por que em certos casos certas coisas são indispensáveis nas demonstrações. Tá beleza? Alguma dúvida isso? Algum comentário? Pode cair na P2. Tá. Mas eu vou falar isso para manter vocês acordados. Certo, beleza. Então agora, 20. Tá, e aí uma demonstração, essas demonstrações eu vou passar rápido, mais rápido também, que são demonstrações que falam de unicidade, né? Por que a gente não precisa incluir a observação de unicidade na definição de anel? A gente pode mostrar que o neutro aditivo é único, né? O inverso aditivo de cada elemento
é único, né? Então, nessa demonstração aí do item 1, a gente supõe que existe 0 e 0', dois neutros aditivos, e aí pelo fato de cada um deles ser neutro aditivo, né, eu chego à conclusão que essa soma 0 mais 0', por um lado tem que ser 0 e por outro lado tem que ser 0', né? Por transitividade da soma, eles são iguais. Beleza? E aí a outra demonstração sobre, suponhando também que tem dois inversos aditivos diferentes, isso aí só, acho que a gente pode passar mais rápido nisso para chegar em outras coisas. Algum comentário sobre isso? Beleza? Isso aí é só para dizer que essas unicidades não precisam ser incluídas lá na definição de anel, tá? E de forma análoga, a gente pode mostrar isso aí. O neutro multiplicativo, quando existir, é único, né? Aí essa questão do inverso multiplicativo tem essa particularidade que no caso do anel não ser comutativo, eu posso ter um inverso à direita e um inverso à esquerda. Tá legal? Mas quando eles existirem, eles são únicos. Essa questão de inverso à direita e inverso à esquerda é exatamente aquilo que a gente já viu quando a gente discutiu inversibilidade de funções. Estão lembrados disso? Por quê? Porque, como eu falei agora, pouco, né? A composição de funções, ela pode ser, ela se encaixa nessa definição, né? Ela pode ser considerada como um produto. Tá beleza? Tá certo? Tá? Alguma dúvida? Certo? Então, lembra quando a gente falou esse negócio de inverso à esquerda, a função inversa à esquerda, a função inversa à direita? É exatamente aquilo, é um caso particular disso que a gente está falando aí. Tá legal? Quando a gente tem um produto não comutativo, que é o caso da composição de funções, a gente pode ter inversos diferentes à esquerda e à direita. Tá legal? Certo? Quando é comutativo, não. Alguma dúvida isso? Beleza. Bom, então agora, aquela demonstração da regra dos sinais que eu falei, né? Aquilo que recebe esse nome, às vezes, na educação básica, né? Dessas propriedades aí que são chamadas de regra dos sinais e que são, como a gente falou também um pouco na aula passada, que muitas vezes são ensinadas na educação básica como se fosse uma convenção, como se fosse uma opção, né? Eu posso, por acaso alguém decidiu que seria dessa forma, poderia ser de outra, ou por meio, né, daquelas histórias todas que eu contei, daqueles macetes infames. Tá legal? Beleza? Então, como é que por que é importante a gente pensar nesse teorema? Porque esse teorema ele mostra que a regra dos sinais não é uma convenção nem uma opção. Ela é uma necessidade de consistência algébrica. Tá? Ou seja, numa estrutura onde eu tenho inversos aditivos, né, como é o caso de números negativos, onde eu tenho inversos aditivos, e eu quero ter aquelas 6 propriedades básicas, então tem que valer a regra dos sinais. Tá legal? Beleza? E como é que é a demonstração disso? Bom, o primeiro, item A, decorre diretamente da definição de inverso aditivo. Tá legal? Beleza? E isso tem a ver também com o que a gente discutiu na aula passada de ensinar números negativos amarrando com aquela ideia de simetria. Tá certo? Beleza? Tá? Então, por que isso decorre diretamente da definição de inverso aditivo? Porque a definição de inverso aditivo, que é aquela propriedade A2, sei lá, alguma coisa na lista lá da definição de anel, o que ela diz? Que o inverso aditivo de um elemento
é o outro elemento que, somado com aquele, resulta no neutro aditivo, que é o zero, concorda? Beleza? Então, uma consequência imediata disso é que, se B é o inverso aditivo de A, né, porque A mais B é igual a zero. Logo, A é o inverso aditivo de B. Tá legal? Então, o inverso aditivo do inverso aditivo de um elemento é o próprio elemento. Isso vem diretamente da definição. Tá? Alguma dúvida? Na educação básica, como a gente falou, é bacana relacionar isso com a ideia de simetria. Bom, aí o item 2, que eu quero mostrar, né? O que é importante entender no item 2 é o que significa mostrar isso. Tá legal? Na verdade, o item 2, ele é duas igualdades, né? Eu quero mostrar, primeiro, que A vezes menos B é igual a menos, entre parênteses, AB, e que menos A vezes B também é igual a menos, entre parênteses, AB, tá claro? Beleza? Então, o que eu estou mostrando aí nessa primeira linha da demonstração do item 2 é a primeira igualdade. Eu estou mostrando que A vezes menos B é menos AB. Tá legal? Tranquilo? E aí, entender também o que é esse menos, né? Nesse contexto que a gente está discutindo, que a gente está trabalhando aqui, esse menos é uma notação para o inverso aditivo, concorda? Então, colocar menos na frente de um elemento denota o inverso aditivo daquele elemento. Tá legal? Então, o que significa mostrar que menos A vezes B é igual a menos, entre parênteses, AB? Né? Mostrar isso é mostrar que menos A vezes, em outras palavras, é mostrar que menos A vezes B é o inverso aditivo de AB. É isso, na verdade, que eu quero mostrar. Tá? Alguma dúvida? Beleza? Então, a primeira coisa para entender essa demonstração é entender isso. Ficou claro isso? Tá? Então, o que eu quero mostrar é que menos A vezes B é o inverso aditivo de AB. E depois, né, mostrar que A vezes menos B também é o inverso aditivo de AB. Tá? Tranquilo? Agora, como é que eu mostro que alguma coisa é o inverso aditivo de alguém? Como é que eu mostro isso? Eu tenho que mostrar que alguma coisa somada com alguém dá zero. Concorda? Beleza? Como é que eu marco que y é o inverso aditivo de x? Eu tenho que mostrar que y mais x é igual a zero. Tá? Então, como eu quero mostrar que menos A vezes B é o inverso aditivo de AB, tá? Eu tenho que mostrar que menos A vezes B somado com AB dá zero. Então, é isso que eu estou fazendo aí. Tá beleza? O resto é só aplicação das propriedades, tá? Então, na primeira passagem, eu apliquei a propriedade distributiva, né? Colocar em evidência é aplicar a propriedade distributiva. Depois eu apliquei a definição de neutro aditivo. E na última passagem, eu apliquei o teorema anterior, que 0 vezes A é zero. Alguma dúvida? Beleza? Oxi. E a prova da segunda igualdade eu não coloquei porque ela é análoga. O que eu estou falando da segunda igualdade? Como eu estou dizendo, esse item 2 ele encapsula duas igualdades. A segunda igualdade seria menos A vezes B é igual a menos AB. Tá certo? Bom, e aí... tá errado ali, é 3, né? Apareceu 2. E a propriedade 3, como é que eu demonstro? Eu vou demonstrar usando as duas propriedades anteriores, tá? Então, menos A vezes menos B, nessa primeira passagem, certo? Que eu coloquei é igual a menos, abre parênteses, menos A vezes B, eu usei o item 2. Tá claro?
Eu usei o item 2 aplicado, tipo, chama um A' de menos A. Então, seria o item 2 aplicado nesse A' e no B. Tá? Então, é como se tivesse A' vezes menos B é menos A' vezes B. Tá claro? Certo? Aí depois, na segunda passagem, dentro do parênteses, eu apliquei de novo a propriedade do item 2. Tá? E finalmente, na última passagem, eu apliquei o item 1. Porque eu tenho menos alguma coisa igual a própria coisa. Tá legal? Alguma dúvida? Certo? Então, mais um exemplo de como, né, esse teorema que é importante a gente pensar nisso, como a matemática acadêmica se relaciona com a matemática escolar sem que essa relação seja uma relação de subordinação, tá certo? Porque isso aí é importante a gente entender na matemática acadêmica para pensar o seguinte aspecto sobre a matemática escolar, né, a matemática que a gente ensina na escola. Que aquilo que se chama regra dos sinais na escola não é, como eu disse, uma questão nem de convenção, nem de opção. É uma necessidade de consistência algébrica. Porém, não quer dizer que eu tenho que ensinar na educação básica dessa forma. Né? Eu não vou chegar, olha só, a regra dos sinais, vou demonstrar esse teorema aí. Beleza? Vamos demonstrar isso aqui. Né? Então, uma vez com essa reflexão, aí a gente tem que pensar, como é que eu vou trabalhar isso, né? E aí tem aquela discussão que a gente fez na aula passada, né? De como ensinar produto com números negativos na educação básica. Tá beleza? Né? Com aquelas ideias de orientação e simetria. Ficou claro isso? Né? Isso aí pode cair na P2 a seguinte pergunta. Ó, bizu da P2 aqui. Exemplifique situações sobre por que a relação entre a matemática acadêmica e a matemática escolar deve ser uma relação de articulação, mas não de subordinação. Pode cair essa pergunta na P2? Pode ou não? Agora que tá gravado, pode. Tá. Mas ficou na boa isso aí? Certo. Isso... Fala. Não, não sei se eu lembro. É porque isso me lembrou uma situação que eu não sei se eu lembro inteiramente da situação. Conta parcialmente. Era um... Eu lembro foi uma postagem do professor da UF, uma postagem meio provocativa, assim, de uma equação para contextualizar num contexto de temperatura. A equação era tipo assim, -6 mais -9. Ou era -9 mais -6. Mas você pegava um número negativo e somava com outro número negativo. Né? E era para fazer isso no contexto de temperatura. E eu lembro que foi para mim, eu adoro uma discussão, foi um arranca-rabo lá, porque apareceu uma galera falando, não, tá, -6 graus e caíram 9 graus. E eu falei, gente, mas isso é -6 menos 9. Aí a pessoa, não, mas a subtração é a adição do inverso. Ou seja, isso é uma... Tá, mas isso não, gente, vamos lá. Então a subtração não existe. Então a subtração não é uma operação de fato, né? Fala de novo, qual é a primeira coisa que ele falou? Qual era a coisa que era... Que a subtração... Que você fazer... tipo assim, porque a equação era -6 mais -9. Tá, entendi. Então, -6 mais -9, tá. Isso. Aí a situação proposta... Isso, boa, Tadeu. Aí a situação proposta era fazer isso em temperatura, né? Então a pessoa contextualizou no seguinte sentido. Estava -6 graus e caíram 9 graus. O problema é que esse caíram 9 graus é -9. Não é exatamente mais -9. E aí a justificativa era, não, mas uma subtração é a adição de um inverso. Né? Então,
basicamente, essa questão do mais menos 9 não faz nem sentido, se você pensar assim. Né? Isso é meio que uma imposição dessa visão formal de que... na situação contextualizada, né? Assim, exatamente. como se o contexto tivesse que obedecer o formalismo. Exatamente. E aí, nesse formalismo, vamos dizer, acadêmico, né, você tem que... a subtração não é uma operação de fato. Né? Quando você leva isso uma questão de contextualização, sobretudo do ensino fundamental, ensino básico, isso vira outra coisa. E aí a pessoa justifica, não, mas a subtração é só isso. Não, não é só isso. A subtração é muitas coisas. Enfim, né? Isso aí, legal. Então, mas é um pensamento que é meio... Esse exemplo é bacana, assim, eu acho, porque é um pensamento, é uma situação que ilustra essa coisa que como a gente pensa ao contrário, né? A gente pensa como o mundo tivesse que obedecer à matemática. Tem a ver com o que a gente estava falando terça-feira. E é o contrário isso, né? O formalismo matemático, ele é genérico, ele é abstrato para dar conta de várias coisas. Mas assim, a pessoa quer forçar em tudo, né? Assim. Esse exemplo da temperatura ainda tem outra coisa que é delicada, que não entra nisso, esse exemplo que você falou, tá? Mas é que eu me lembrei agora. Que é o seguinte, que ele não é bom para discutir produto, né? Pelo seguinte, porque o zero dessas escalas é um zero arbitrário, né? Tipo assim, 0 centígrado, 0, você põe 0 Fahrenheit, você põe onde quiser. Então, duplicou a temperatura, não quer dizer que duplicou o calor, né? Duplicou o calor você teria que pensar na escala Kelvin, né? Então tem que ter... E não entra nisso que você falou, tá, Linder? Mas eu me lembrei disso também agora. Não, quer dizer, não interfere nesse exemplo, mas eu acho que ilustra isso também que a gente está falando, entendeu? Beleza? Mais algum comentário sobre isso? Eu ia escrever aqui agora, quando o Vinícius estava falando desse exemplo, eu me lembrei de uma situação cotidiana que é muito corriqueira, a pessoa às vezes querer baixar a temperatura, tornar o ambiente mais frio, que tem ar-condicionado, você fala, aumenta a temperatura aí. Na verdade, não é aumentar a temperatura, é diminuir a temperatura, né? É mesmo, é engraçado, né? Na hora, quando ele estava falando esse exemplo, isso é muito bom. Situação. Aumenta o ar-condicionado, aumenta o botão do ar-condicionado, né? Ô, Alexandre, aconteceu isso recente aqui com a minha filha. Ela mandou aumentar o ar. Aí eu falei, então você quer que fique mais quente, né? Ela, não, eu quero que fique mais frio. Só que ela tem 6 anos, né? Aí eu tava falando assim, não, mas você quer que fique mais frio? Não, você tem que diminuir. Aí ela, não. Aí eu falei assim, são duas coisas. Você quer aumentar o frio, logo você tem que diminuir a temperatura do ar. Aí eu tava explicando para ela, mas... E a gente vê, claro que a gente vê pessoas adultas fazendo isso, né? Isso aí. Beleza? Enfim, mas continuando. Isso aí que está projetado agora eu já falei, tá? É aquela questão que a gente falou no começo, né? Que a cancelatividade, a existência do inverso multiplicativo implica na cancelatividade. A demonstração que está escrita aí é basicamente aplicar o inverso dos dois lados, né? Porque se tem o inverso, eu posso aplicar dos dois lados, eu só estou detalhando o passo a passo, né? De você tem que usar a associatividade, né? E, enfim, beleza? Aqui. Mas a ideia é essa, aplicar o inverso dos dois lados, né? Certo? Essa questão da associatividade, eu destaquei que ela é importante também, porque a associatividade que dá sentido a você fazer soma e produto de mais de 2 termos, né? Porque a rigor, formalmente, pela definição, só existe soma e produto de 2 elementos, certo? Mais do que isso, a gente precisa da associatividade. Se não fosse a associatividade, eu não poderia garantir, né, que A vezes B vezes C é a mesma coisa que A vezes B vezes C seria a mesma coisa que A vezes BC, né? Enfim, então, como vale a associatividade, eu posso abolir o parênteses quando eu escrevo mais de 2, uma operação com mais de 2 elementos. Senão eu teria que colocar o parênteses. Tá legal? Enfim, mas isso aí foi o que eu já falei, né? Agora no começo. A demonstração
a menos disso, é só aplicar o inverso dos dois lados. Então, a gente tem outras palavras. A gente diz que todo corpo é um domínio de integridade, mas nem todo domínio de integridade é um corpo. Tá legal? Alguma dúvida? Beleza. E aí... Vitor? Fala. Uma questão que me ocorreu quando você falou isso agora, né? Lembrando da educação básica, por exemplo, aquelas questões que o aluno tem que resolver expressões numéricas que envolvem várias operações. Tem uma multiplicação, tem uma adição, e a gente costuma ensinar, ó, primeiro você tem que fazer a adição, a multiplicação, e depois sim você olha para a adição e para a subtração. Eu não sei porque me veio isso em mente, mas você tem como falar alguma coisa sobre isso? Então, isso aí é meio que uma convenção mesmo, né? Para as coisas, para a escrita matemática dar certo. Não sei bem como... Eu pensei que tivesse alguma relação com a discussão que você está fazendo sobre o anel. Por isso que eu perguntei, assim. Não, eu sei, sim. Não, tem sim. Mas alguém tem alguma coisa a dizer de como ensinar isso? Então, a minha experiência... Fala, Tamires. É porque a minha conexão está muito ruim hoje, enfim. A minha experiência quando eu trabalhei com o 7º ano e chegou nessa parte de multiplicação, enfim, das operações com números inteiros, eu usava sempre a questão da reta numérica, né? Eu acho que até falaram um pouco disso na última aula. E aí, que a ideia da gente... Que dá para trabalhar isso, essa demonstração agora do inverso digital, fazendo a questão de andar, né? Andar as casinhas para trás, e até um pouco didático, assim. Foi a forma que eu encontrei de ensinar. Agora, eu queria falar outra coisa. Eu tinha feito uma pergunta aqui no chat, não sei se você viu, que na hora que Tadeu e vocês estavam falando sobre a questão de frações, que aí você falou assim da questão do algoritmo do MMC, né? Que foi e aí, Tadeu falou que ia ensinar usando a ideia de equivalência de frações. Aí eu fiquei curiosa de saber se alguém utiliza de uma outra abordagem, assim. Porque a gente, depois que fala da equivalência de frações, às vezes acaba usando muito o algoritmo e passa batido, né? Não sei, às vezes não entende. Acaba passando batido, assim, a ideia. Os alunos entram no algoritmo, sabe resolver, mas não tem mesmo a essência, assim. E aí, se alguém tem uma outra forma de abordar essa questão. E aí que você falou que abomina, né? O algoritmo do MMC. Aí você não falou sobre. Então, vou falar. Peraí, rapidinho. O que o Alexandre falou agora, que é uma outra questão, é uma questão de convenção para você fazer as contas numa determinada que as coisas deem certo, assim, mas nunca pensei como ensinar isso na escola. Isso que a Tamires está falando do MMC, só retomando, é o seguinte, que a ideia de você igualar os denominadores, né, é escrever numa subunidade comum, tá legal? Então, quando eu vou somar, tipo assim, 3/4 mais 2/3, né, o que eu tenho que fazer? Né, eu vou reescrever essas subdivisões da unidade numa subunidade comum para, então, a soma poder novamente ser feita por meio de uma contagem. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia, né? Então, é você pegar uma unidade que pode ser na escola representada por alguma situação concreta, né? E você trabalhar a equivalência de frações em cada uma dessas parcelas da soma para a gente ter uma subunidade comum e aí efetuar a soma simplesmente contando cada uma delas. Quando a gente ensina direto pelo então não importa o MMC, tá?
o que importa quando você acha uma subunidade comum é achar... Na verdade, isso leva a achar um múltiplo comum, né? O MMC é o menor múltiplo comum, mas mais uma vez entra no que o Tadeu falou até agora, né, de dar errado, beleza? Certo? Não precisa ser um MMC, certo? O MMC é uma coisa que vem operacionalizar isso, beleza? Porque na verdade ele facilita as contas, mas isso é uma coisa que o aluno pode descobrir sozinho, não precisa ser uma exigência do professor, né? Tadeu. Meus cachorros começaram a latir agora, mas acho que pararam. Tá. Enfim. Não tem uma outra abordagem assim, respondendo a Tamires, né? O que eu já fiz, Tamires, é para... Assim, eu começo pelo desenho, pelos esquemas, assim, de barras, ou, enfim, circunferências, partidas e tal, para justamente a pessoa ver que, ó, mas eu tô somando esse pedacinho, mas esse pedaço, ele é um tamanho diferente daquele. Então, não tem como eu somar sem antes, né, colocar numa subunidade comum. Aí você vai dividir em partes para que você possa, então, somar coisas, né, que estão numa mesma unidade. Mas, assim, uma outra abordagem eu não tenho. Eu começo pelo desenho para depois falar que, ó, isso aqui não é fração equivalente. Aí a pessoa fica tipo, ah, verdade, tal. Ou não, né, mas aí, enfim, são pedras no caminho que acontecem. E aí, fazer nesse percurso, assim, começar pelo desenho, porque eu acho que, ainda assim, fração equivalente é uma coisa muito abstrata. Se você só joga, assim, frações equivalentes, 1/2 igual a 2/4, ok, mas, tipo, quando você bota ali a imagem, a pessoa fala, ah, de fato, é igual, entendeu? E aí, uso isso não só para soma e subtração, uso também para multiplicação e divisão de frações, porque o que mais tem é aquilo, né? Multiplicação de fração multiplica em cima, multiplica embaixo, vai embora, não sabe muito bem por que funciona. Divisão de frações, inverte, multiplica e vai embora também, tu não entende por quê, mas se coloca no desenho, vai. E eu acho que uma coisa que vale a pena, não só por, vamos fazer bonito, porque a matemática, vamos trabalhar pela matemática. Não, mas é porque, assim, quando você entende o que está acontecendo ali, de fato, o ganho que você vai ter no futuro é muito maior. Porque a pessoa vai saber trabalhar com frações. Tipo assim, estou sabendo trabalhar com frações. O que é tomar 2/3 de 1/2? A pessoa sabe o que está acontecendo, se ela atribui significado àquilo, entendeu? É mais pelo resultado final, mais pelo processo que você ganha. Então, o desenho, para mim, é uma coisa assim que ajuda bastante. Com certeza. Então, aquilo que a gente já falou várias vezes, você querer poupar caminho sem pensar no ganho que isso vai ter no futuro, no prejuízo que isso pode ter no futuro também, né, da pessoa aprender sem atribuir significado. Então, acho que é bem o que o Tadeu falou, que na verdade são duas coisas. Uma é equivalência de frações por meio de representações concretas, né, vamos dizer, que pode ser barra de chocolate, qualquer coisa, né, você trabalhar a equivalência de frações que não seria simplesmente multiplicar, dividir pela mesma coisa em cima e embaixo. Tá beleza? Certo? Depois, por que você... aí não entra soma, né, ainda, né? Falando de equivalência de frações. E a outra coisa é por que você precisa achar frações equivalentes com um denominador comum quando você vai somar. Tá beleza? Certo? Né? E aí você vê, né, que, na verdade, quando você vai somar, se você tem duas barrinhas, por exemplo, você pode pensar assim, uma barrinha, sei lá, 3/4 e outra 2/3. O que é somar isso? Né? Você pode pensar que é simplesmente justapor, colocar uma do lado da outra. Concorda? Você pega 3/4, né? Isso é um pedaço da barrinha, pega 2/3, isso é outro pedaço da outra barrinha, coloca um do lado do outro. Beleza, você somou. Agora, como você expressa esse resultado da soma como fração? O que significa expressar uma grandeza como fração? Né? Você tem que saber em quantas subdivisões a unidade está dividida e quantas subdivisões daquela você tomou. Então, para que você possa expressar isso como fração, você precisa de uma subdivisão comum. Gabriel. Eu ia falar uma coisa, mas a Geisa já falou no chat. O que eu ia falar é justamente o que a Geisa escreveu ali, sobre a pergunta da Alexandre. Concordo com ela, eu ia falar justamente isso, mas ela já acabou falando sobre, por exemplo, ela deu aqui o exemplo de 3 mais 5 vezes 2. Aí, acho que é até melhor passar a palavra para ela, né, já que ela que acabou escrevendo,
Mas eu ia falar justamente isso também, se ela quiser falar, claro. Oi. Eu fechei o chat para eu ler o exemplo que eu botei. Não, justamente, assim, por que a multiplicação tem que ser feita primeiro? Por que a potência? Porque se você desmembra a multiplicação numa soma, né, aí eu dei ali o exemplo, 3 mais 5 vezes 2. Se você não faz esse 5 vezes 2 primeiro, né, você faz 3 mais 5, 8 vezes 2, 16, você está perdendo o 5 vezes 2. Então, você quebra o 5 vezes 2 em 5 mais 5, e aí fica uma soma, 3 mais 5 mais 5. E aí é óbvio que isso dá 13. Então, por que você, quando você faz a soma 3 mais 5 vezes, primeiro 8 vezes 2 não dá 13? Alguma coisa está errada, porque 3 mais 5 mais 5 é óbvio para todo mundo que é 13. Então, quando você, né, pensa nas operações mais simples, você vê por que as operações, a multiplicação tem que ser feita primeiro, aí a potência tem que ser feita antes da multiplicação, porque você desmembra a potência em multiplicações, e aí a multiplicação em adições, e assim vai. Então, você vê a necessidade dessas operações serem feitas primeiro. Agora, questão do parênteses, colchete, chaves, eu acho que foi uma convenção mesmo, que esse símbolo, para não ficar parênteses em cima, porque na graduação a gente até usa parênteses em cima de parênteses em cima de parênteses. Sim. A gente não... Mas eu acho que para criança pequena, ficar usando o mesmo símbolo um dentro do outro, fica meio, sei lá, agressivo, meio confuso. Então, convencionaram-se 3 símbolos diferentes, e aí deram uma ordem de prioridade para cada um deles, de forma que segue. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Mas essa ordem é completamente arbitrária, e é importante entender isso, tá? Ótimo, Geisa, obrigado. Gostei dessa explicação muito bacana. Só uma coisa rapidinho, que a gente está discutindo 2 situações ao mesmo tempo, ficou claro? 2 coisas não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a questão do denominador comum e outra coisa é essa questão da ordem das operações, tá? Beleza? Não tem problema isso, só para organizar a discussão, tá? Tá claro isso para todo mundo? Beleza. Só uma observação em relação a isso que a Geisa falou do parênteses, colchetes e chaves, que é o seguinte, isso é uma questão simplesmente para quando a criança está aprendendo, é para facilitar a visualização, certo? Porque se a gente usa só parênteses, é mais difícil de você visualizar qual parêntese fecha qual, né? Você abrir um parêntese, qual é o parêntese que está fechando aquele? Se você usar só parênteses, isso facilita, isso dificulta na hora de você olhar para aquela expressão algébrica e entender o que corresponde a quê. É só por isso. Então, se você bota parêntese e colchete, você vai saber que esse corresponde àquele e o outro corresponde ao outro. Ok? Então, é uma coisa para facilitar a visualização. Só que aí, muitas vezes, mais uma vez, vira mais uma coisa que o professor vai dar errado. Uma coisa que deveria ser para facilitar e vira uma penalização. Eu vivenciei isso como aluno, eu lembro disso, que não aconteceu comigo, mas eu lembro colegas lá no Fundamental 1, na minha turma, chorando porque a professora deu errado. Isso é uma violência que você faz com um aluno. Beleza? Que é uma coisa que é completamente arbitrária, que deveria ser para ajudar e vira mais uma penalização. Então, isso dá errado nisso de jeito nenhum, tá? Beleza? Marcelo quer falar, depois Hugo. Não, só complementando das falas, né, e que a gente vem discutindo, principalmente na questão do trabalho com as frações equivalentes, eu acho que é muito essa questão de explorar, né, como alguns pesquisadores já vêm discutindo isso, essas diferentes representações. Então, o foco acaba no trabalho com as frações equivalentes, que acaba caindo no MMC, né, por uma questão de achar que é mais rápido, etc. O foco fica nesse registro numérico, né, nessa forma de fazer essa representação, e se esquece de se trabalhar com a questão do próprio desenho, que o material concreto ajuda o aluno a visualizar essa relação das equivalências e que, ao mesmo tempo que ele manipulou o material para se trabalhar essas equivalências,
o professor trabalha o registro numérico desse processo, né? Fazer essa transição de tipos diferentes de representação. Porque fica novamente aquela ideia de que dentro da aula de matemática você usar a representação geométrica é errado. Errado. Né? É errado, mas tem uma visão muito que é assim, que é menos rigoroso, né, em algum sentido. Entendeu? Principalmente em vários temas, mas no caso das operações com frações, né, que surgiu o assunto, a gente percebe muito isso. Então, o foco fica nesse registro escrito, mas o desenho, por meio do material concreto, que ajuda os alunos dos anos iniciais, do sexto ano, etc., né, e fazer essa transição, esse vai e vem. Eu acho que fazer essa ida e volta, né, dessas formas de representação, até mesmo no trabalho dos inteiros na reta, é algo que precisa estar presente nessas atividades, mas aí nós voltamos na mesma questão. Será que ao longo da formação eu vivenciei essas diferentes formas de registro? Se eu fui submetido a uma única forma de registro, né, de registrar o pensamento matemático, eu acabo levando isso para a minha prática. Né? E a professora Calef, quando ela defendeu a tese dela sobre essa questão dos registros na construção do pensamento geométrico das geometrias não euclidianas, ela discutiu isso em alguns artigos, ela traz o autor que fala sobre essa questão dos registros de representação, né, as diferentes formas de se trabalhar isso na sala de aula. Inclusive, isso. Então, eu vejo muito essa questão de você trabalhar, né, indo lá e cá e, como é que eu vou dizer, relacionar, né, essas formas de representação ajuda a criança a perceber, na hora que ela vai fazer lá a conta, para obter a fração equivalente, entender o multiplicar ou dividir pelo mesmo número e o trabalho que ela vai fazer no material concreto. Isso. Então, essa questão das diferentes representações é interessante, né? Um autor que traz isso em matemática, que discute isso, vou falar que nem gosto muito, que é o Duval, né? Mas ele é bem reconhecido por isso, mas eu não gosto, acho muito superficial e muito assim, superficial não, muito aquela coisa que às vezes tem de querer abranger tudo numa teoria só. Eu nem gosto muito, mas de qualquer forma, mas é uma opinião minha, né? Ele é um autor, muita gente usa e usa bem a teoria dele, eu é que não me adapto muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso da fração, eu até tinha lido um artigo que uma professora fez uma experiência em cima disso e veio discutindo, usando esse teórico. O que assim, em relação ao trabalho com fração, o que você... em relação a essa temática, o que você pensa, ou de repente tem um referencial teórico para isso? Não. Você poderia... Não, mas eu acho... Não, referencial teórico assim, agora assim de cabeça, não. Mas essa coisa da representação, eu acho que é importante o seguinte, um referencial teórico específico, eu nunca trabalhei muito com isso. Mas assim, que eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar nessa questão da representação, que é o seguinte, que essa questão da importância de trabalhar diferentes representações é uma coisa de matemática, mas que não é da matemática formal. Porque na matemática formal, se você for olhar só a formalização, tanto faz a representação, certo? Sim, sim. Porque você vai usar a representação que mais facilmente leva ao resultado. Se você olhar no contexto do ensino, isso não é verdade. Não é só a representação que vai levar mais facilmente ao resultado. É as representações que vão ajudar a pessoa a aprender, né? Então, isso também é um exemplo bacana
de como mais uma vez, a matemática formal não pode chancelar a matemática do ensino. É como você propôs aquele trabalho com a multiplicação, né, que você discutiu na aula anterior, na representação na reta, para ele perceber essa questão do significado que você trouxe da multiplicação com números inteiros na reta. Isso. Né, utilizando esse registro. Isso aí. Então, o Duval é um autor que é muito usado, muito reconhecido. Quando eu falo que eu não gosto, é uma questão minha, tá? Não é que o trabalho dele não seja bom. Não, é assim, é um trabalho sério, consistente, muito usado e tal. Eu que não consigo muito me ter afinidade com aquilo. Entendeu? Mas é um trabalho que em educação matemática ele é muito reconhecido, vale a pena conhecer, tá? Enfim, mas o Hugo tinha colocado uma coisa ali, você quer falar, Hugo? Que ele falou, essa discussão deveria ser levada para a educação básica. É na questão da aparência de chaves, colchete e tal, que é quase uma questão de estética você usar o negócio, Exatamente, né? É isso. E você, é uma questão regra, visual. É só uma questão visual, não é nada além disso. Botar isso como regra é um negócio meio zoado, né, pra criança, assim. A regra é essa, porque eu acho que fica bonito assim. E que eu acho que é importante é o que eu falei. É o quão violento é colocar isso como uma regra que penaliza o estudante. Acho que isso que é, né? Certo, Hugo? É isso que eu queria falar. Sim. Beleza. Mais alguém escreveu aí no chat? Quer falar alguma coisa? Beleza. Então, continuando. Esse teorema aí também é aquilo que eu já falei, tá? É aquela questão da equivalência entre da onde vem o nome divisores de zero, né? Então, é a equivalência entre essas duas propriedades, né? O item 1 é aquela propriedade que a gente anuncia como cancelatividade do produto, beleza? E o item 2 é quando o produto de dois elementos é zero, então um deles é zero. Tá beleza? Certo? Eu já comentei sobre isso, né? E essa equivalência que dá o nome, anel, dá origem ao nome anel sem divisores de zero. Eu posso passar rápido na demonstração para dar tempo de chegar até o final disso? Esse PowerPoint já está lá disponível. Alguém quer que fale essa demonstração aí passo a passo? Ou posso... Também é uma demonstração que é só a aplicação das propriedades, tá? Não tem nenhum pulo do gato. Beleza? Posso seguir adiante, então? Tá, mais alguém quer falar? Alexandre, Daniela, Bruna... A Bruna está colocando uma questão importante. No curso de pedagogia, né, essa discussão tem que estar. E no curso de pedagogia, no curso de licenciatura em matemática, né? Eu acho que nem na licenciatura em matemática tem essa discussão, né? Muitas vezes. E com certeza deveria ter na pedagogia. Certo? Na pedagogia, acho que é importante falar que assim... a gente tem que pensar muito bem em qual é as disciplinas de ensino de matemática que tem nos cursos de pedagogia, porque muitas vezes essas disciplinas elas também ensinam as pedagogas em formação a realizar procedimentos. Então é bem o que a Bruna falou, né? Mas isso na pedagogia é assim, mas na licenciatura em matemática também não está melhor, que na licenciatura também é assim, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar bem
nas disciplinas de educação matemática que tem na pedagogia, certo? Mas também na licenciatura em matemática. Tranquilo? Então, eu não acho que a gente tem um problema diferente da pedagogia. A gente, que eu digo licenciatura em matemática, né? Porque é um problema de distanciamento, de não reconhecimento dos saberes docentes, né? No caso do conteúdo matemático. O que é o saber de conteúdo para ensinar matemática, né? Beleza? Eu acho importante falar isso, porque também é uma coisa que a gente tem que se libertar completamente, essa rivalidade que tem com o pedagogo, né? Assim, essa rivalidade e essa hierarquização. A gente tem que acabar se livrar disso, né? Assim como a gente tem que se livrar de Bolsonaro, é uma coisa que é tão grave quanto. E a gente tem que se livrar, beleza? É uma coisa horrível. É isso que eu quero dizer com essa metáfora. Uma coisa execrável, né? Então, essa questão, o que eu quero dizer? Essa questão da formação do professor, né? E da reflexão sobre que saberes tem que aparecer na formação dos professores é uma discussão que tem que ser feita de forma integrada e não de forma fragmentada. Beleza? Então, a relação das licenciaturas em matemática, as licenciaturas específicas com curso de pedagogia, a gente tem que fazer dessa forma. Beleza? A Alexandra levantou a mão. Mais alguém quer falar? Rapidinho. Sobre isso que você acabou de falar, essa questão de professora que ensina matemática, que é pedagoga, e professor de matemática, licenciado, isso realmente só fragmenta a classe. Só fragmenta a categoria de professor. Então, essa discussão não tem que acontecer, né? Tem que trabalhar em parceria mesmo. E sobre Exatamente. O que você falou ainda agora, no que diz respeito aos cursos de formação, né, de licenciatura em pedagogia, na minha dissertação de mestrado, eu fiz um levantamento sobre a carga horária que é destinada nos cursos de pedagogia. Só um minutinho, filha. Nos cursos de pedagogia, a carga horária que era destinada a disciplinas que versassem sobre o ensino de matemática. E você fica assustado, horrorizado. É muito pouco. Muito pouco, realmente. Então, mas a gente pode fazer a mesma pergunta para a licenciatura. Qual é a carga horária na licenciatura que é dedicada a ensino de matemática? Né? Também é pouco, é muito menos do que deveria ser, né? Por isso que eu estou falando que essa discussão é uma discussão de valorização da profissão docente, né? E o mais importante politicamente, que eu falei que é muito importante se livrar dessas hierarquizações, é que politicamente essa discussão tem que ser feita de forma integrada e não fragmentada, né? Essas fragmentações e essas hierarquizações não nos ajudam, além de serem preconceituosas. Mais alguém quer falar sobre isso? Bruna, Luísa, Daniela, Marcelo. Luísa colocou ali, eu não sabia até hoje sobre o que especificamente você está falando, Luísa. Sobre essa questão do conchete, do parêntese. Então. Eu já ouvi professor de matemática no 6º ano ensinando como regra, enquanto eu estava no estágio. E dando errado, né? Eu acho que é importante, né? Muitas vezes dando errado. Acho que isso que é o mais grave. Beleza, então. Olha só, eu coloquei só alguns exemplos, né, de exemplos que se enquadram naquela nomenclatura, né? A maioria deles eu já falei. Então, Z, o anel dos inteiros, é um domínio de integridade. O que quer dizer que é um domínio de integridade? Ele é um anel comutativo, com unidade e sem divisores de zero. Beleza? Tranquilo? Racionais, reais e complexos são corpos. O que é um corpo? É um anel comutativo com unidade e com inverso multiplicativo. Beleza? Depois, outro que eu coloquei que eu esqueci de escrever, deveria ter colocado ali, depois eu conserto. Esse P aí que eu quis dizer é pares. Tá legal? É o conjunto dos números inteiros pares. Que eu coloquei como um exemplo que pares é um anel, certo? Comutativo, mas ele é sem unidade. Concorda? Beleza? Mas ele é um anel, ele satisfaz todas aquelas regras.
produto de dois números pares é um número par, a soma de dois números pares é um número par, e ele satisfaz aquelas propriedades todas, ele é comutativo, ele não tem divisores de zero, mas ele não tem unidade. Tá beleza? Então, eu estou colocando alguns exemplos só para exemplificar como pode ter uma coisa sem ter a outra. Tá? Esses exemplos são mais por isso. Aí depois, esse Z4 é aquilo que eu falei de inteiros módulo P, né, que é... Esse Z4 é aquele 0 barra 1 barra 2 barra 3 barra, né, que são essas estruturas definidas por congruência, tá beleza? Certo? Que é um anel comutativo com unidade com divisores de zero. Depois matrizes, né? Eu coloquei matrizes 2 por 2, né? Poderia ser N por N, que é um anel não comutativo, concorda? Beleza? Que é produto de matrizes não é comutativo, com unidade e com divisores de zero, tá? Com unidade por quê? Qual é a unidade das matrizes? É a identidade. É a matriz identidade. Tá legal? Certo? E também com divisores de zero, porque como a Daniela falou agora há pouco, você pode ter o produto de duas matrizes não nulas e o produto, o resultado ser nulo, tá? Beleza? E só uma observação rápida, aquele produto matricial, que é uma coisa que se fosse um curso de álgebra linear, eu ia falar horas sobre isso, né? Que é o seguinte, por que o produto matricial é definido daquela forma louca, né? Por que a soma matricial é elemento por elemento, né? A11 mais B11, e o produto você multiplica linha por coluna. Porque o produto matricial ele é definido daquela forma para ele ser consistente com a composição de transformações lineares, né? Porque a matriz ela representa uma transformação linear, beleza? E aquele produto matricial, quando você pensa na matriz como representação de uma transformação linear, ele expressa a composição, né, dessas transformações lineares. Então, por isso que a unidade é a identidade. Essa matriz identidade, quando a gente pensa em transformações lineares, ela é a função identidade. Tá? Geisa. Eu ia falar que, por isso que é importante quando você está ensinando a multiplicação de matrizes, você nomear, né, o que é a matriz. Agora eu não vou de cabeça lembrar, mas sei lá, preço por, sei lá, unidade e não sei o quê, por não sei o quê, o que você quer chegar? Aí você vê que você quer chegar no A vezes o C, e aí, sei lá, e aí você quer chegar naquela... Por isso que você tem que fazer linha com coluna. Porque se você fizer elemento por elemento, você não está fazendo... E aí você pode fazer a multiplicação etapa por etapa, como se você fosse multiplicar a primeira matriz por várias matrizes linhas ou várias matrizes colunas. E aí você chega na matriz final. Tem vários, assim, os livros hoje em dia têm essa abordagem de você nomear o que você está chegando. Essa matriz, né? Em vez de você chegar numa matriz 2 por 3, o que é esse 2, o que é esse 3? Isso, legal. E isso é aí outra forma, né? Não é o que eu falei, né? Não é transformação linear, mas é outra forma. Acho que é importante isso, porque muitas vezes eu nem sabia que os livros estavam fazendo isso agora, mas é uma coisa boa, né? Porque antigamente era tipo assim, produto de matriz caía do céu, né? Por que o produto de matriz é assim? Então, isso que a gente está falando é uma outra abordagem, que também para dar sentido a isso, que é importante. Beleza? E às vezes eu só pergunto, o que você... por que essa multiplicação faz sentido nessa ordem e não faz sentido nessa outra ordem? Exatamente. Então, e aí, assim, vários exercícios... Aí nomear os elementos dá significado a isso também, né? Isso. Então, porque no meu tempo, eu só fui entender, assim, não é exagero que eu vou falar, eu só fui entender de onde vem produto de matriz quando eu já era professor da universidade. Porque em disciplina nenhuma, na educação básica, nem na educação superior, nem no mestrado, me falaram isso. Nem no doutorado, né, assim. Né? Então parece que é uma coisa, por que parece uma coisa louca, né, aquilo ali, por que é definido daquela forma, né? Acho que isso é bem importante.
Enfim, mais algum comentário? Alguém levantou a mão aqui? Ronald, desculpe, foi mal. Fala aí, Ronald. Não, eu acho a multiplicação de matrizes um conteúdo muito mal colocado na educação básica. É aquela Sim. coisa de você ensina a multiplicar matrizes para multiplicar matrizes. E reforça aquela coisa que falou agora um pouco antes, sobre parecer que a matemática é adivinhação. Porque em nenhum momento fica claro para o aluno por que você não poderia simplesmente multiplicar termo a termo. Então, até hoje não consigo entender por que tem multiplicação de matrizes no Isso, ensino daquele médio. jeito, né? Daquele jeito, principalmente. Isso aí. Então, esse exemplo de multiplicação de matriz é um exemplo, não da forma que a Geisa falou, né, mas da forma como tradicionalmente é dado, né, que dessa forma louca, que determinante também, mesma coisa, né? Determinante tem uma interpretação geométrica como área, né, a área do paralelogramo. Mas também é dado, vamos calcular, isso que vamos calcular para calcular determinantes. Beleza? Né? Então, esses exemplos são exemplos que eu acho que é importante, que é o seguinte, aquilo ali é melhor para a formação matemática da pessoa, é melhor não ter do que ter, porque aquilo atrapalha, porque reforça, não é uma coisa que é só naquele conteúdo, mas atrapalha a visão que a pessoa constrói sobre a matemática como disciplina, porque reforça, ou seja, não é específico, é geral, reforça essa ideia de que matemática é adivinhação, ou de que matemática é um conjunto de fatos, né? Curiosidades, assim, coisas. Então, eu acho que isso é uma deseducação, né? Para ensinar matriz e determinante desse jeito tradicional que é ensinado, é melhor não ter. Aquilo deseduca, né? Mais alguém quer falar? Pedro, Pablo? Pedro falou, essas coisas aí. Não, é que eu só lembrei de um. Eu fiquei pensando aqui, cara, como é que eu poderia explicar isso para os meus alunos? Assim, muito tempo que eu não dou aula pro terceiro ano do ensino médio. E aí eu fiquei me questionando aqui, que tudo que eu poderia usar para tentar explicar a multiplicação de matrizes, o cara dificilmente viu. Transformações lineares, com certeza não, pelo menos não da forma como a gente vê em álgebra linear, e vetores, quase ninguém aprende vetores com a profundidade necessária para ele conseguir entender que a matriz é um montadinho de vetores. Função de vetores. Justamente. E aí eu fiquei lembrando que quando eu tive a minha aula de álgebra linear, eu lembrei de um negócio que o meu professor de matemática do terceiro ano fez, que foi colocar um XYZ em cima da matriz, das colunas da matriz, que na hora não fez sentido nenhum para mim. Não fez sentido nenhum para mim. Que porra de XYZ é esse que esse cara tá colocando? Aí na aula não lembro exatamente o que eu tava vendo na aula, de que tava rolando, provavelmente matrizes, né? Mas não sei exatamente o que tava rolando na aula de álgebra linear, que eu lembrei, eu tive o estalo dessa aula na hora. E aí eu fiquei assim, cara, agora fez sentido. Só que, tipo, se eu não tivesse vindo fazer uma faculdade de matemática, você nunca ia entender aquilo. Provavelmente eu nem lembrar dessa aula na hora. Sim. Então, essa questão de matriz, eu acho que a gente fica muito preocupado quando pensa no currículo, nos itens. Não importa ter ou não ter, entendeu? O que importa é como você aborda aquilo. Então, não ter matriz não tem problema, não dá matriz, assim, não tem, né? Importa como aquele conteúdo. Tem coisas que a gente não pode deixar de dar, obviamente. Tipo, você não vai deixar de dar operações com frações, né? Mas matriz é uma coisa
que o que você tem que pensar não é se vai dar ou não, mas é como aquela abordagem vai construir o pensamento matemático da pessoa, de alguma forma, em algum sentido. Né, assim. Enfim. Geisa, depois bota esse link lá, fica mais fácil. Aí tem um exemplo. Ele tem uma primeira matriz que mostra as partes de aparelho, né? Não, partes de não sei o que pelo número de aparelhos. E a segunda matriz é o número de aparelhos por mês. E aí, quando você multiplica as duas, você tem o número de partes de cada coisa em cada mês. E aí você vê por que você tem, né? Por que faz sentido você fazer a multiplicação cada linha por cada coluna. Você está juntando. E aí, assim, muitas questões eu sempre buscava perguntar. Primeira pergunta, o que você vai obter? Qual é a matriz que você vai obter quando você multiplicar? E aí ele tinha que me dizer isso, matriz partes por mês. E aí, por isso que às vezes não fazia sentido mudar a ordem, porque né, tem que ser linha, a coluna de um tem que ser igual à linha do outro, essas observações. Legal. Marcelo está falando aí da regra de Kramer, né? Eu nem sei o que é regra de Kramer, sabia? Isso você... a Geisa comentando me fez lembrar quando, nos primeiros anos do magistério, a escola estava lá no programa que tinha que ensinar e eu ficava olhando para a cara dos alunos porque literalmente caía do céu a regra de Kramer. Então, faço assim na aula de terça-feira, né, você começa a fazer uma meia-culpa, lembrando assim, meu Deus do céu, gente, eu fiz isso anos no início, quando você não tem esses momentos de discussão. Né, É aquilo, não é para levar para o pessoal isso. Né? Exatamente. Qual é a cultura que legitima determinadas práticas, a gente tem que pensar isso. Então, fazê-los trabalhar com determinantes para resolver os sistemas lineares, alguns sistemas lineares, porque estava lá no programa e tinha que ser dado aquele roteiro, né, que tem que ser exato, que você tem que seguir muito complicado. Mecanicamente. E tem alguns autores que vêm até o que você falou aí da multiplicação de matrizes, alguns poucos, né, alguns que eu no último PNLD estava dando uma olhada no que chegou na escola, trazem, assim, alguns momentos, algumas aplicações de multiplicação de matrizes que lembra bastante o trabalho lá da álgebra linear. Uma coisa bem simples, mas para dar sentido para os alunos o que a multiplicação de matrizes faz. Poucos exemplos. O foco ainda fica muito restrito aos exercícios padrão. Né? E aí, em algum momento, o autor coloca algumas aplicações, tipo, olha, deixa eu dar uma ilustrada aqui. Nesse sentido, você ainda percebe em alguns materiais esse formato. Certo. Enfim. Mas então, só para terminar, só nessa parte aí de anéis, a gente falar isso aí, isso aí foi uma coisa que eu chamei a atenção ao longo da aula de hoje em vários momentos, né? Que o papel dessas demonstrações, dos teoremas das propriedades, é entender, de forma geral, na estrutura, o que depende de quê. Né? Eu acho que isso é bacana, por isso que eu quis dizer, essa propriedade é equivalente com essa, isso vem disso. Eu acho que uma observação importante que eu fiz, que eu acho que é importante, é aquela coisa, a gente pensar que aquela propriedade A vezes 0 igual a 0 parece muito... Parece não, ela é muito elementar, mas a gente pensa, ela é uma coisa que liga soma com produto. Se liga como soma... O que amarra soma com produto? É a distributividade. Isso é um tipo de reflexão. Se a gente tem uma abordagem matemática no ensino superior que é relatar coisas, esse tipo de reflexão que é fundamental para a gente entender a matemática de forma problematizada, ela fica à margem, né? E ela deveria estar no centro. Então, esse comentário é um pouco disso. Beleza? Na próxima aula, a gente vai falar de anéis ordenados, que é bem
Então, e provavelmente já vai entrar no próximo PowerPoint, que eu já vou tentar já colocar lá, tá? E só rapidamente, a ideia de anéis ordenados, né? Que tem essas propriedades aí, né? O que é um anel ordenado, né? É um anel que vai nos levar no famoso corpo ordenado, né? É um anel munido de uma relação de ordem. Mas a gente tem essas três... A gente já fez essa discussão quando a gente falou de axiomas de Peano. A gente tem essas três propriedades que definem uma relação de ordem de forma genérica, né? A definição genérica de relação de ordem é uma relação que é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Beleza? Depois, a gente tem essa outra propriedade que define uma relação de ordem total, que é a tricotomia. E depois, a gente tem essas duas últimas propriedades que são importantes porque, de forma análoga, que a distributividade relaciona adição e multiplicação, essas duas propriedades relacionam a relação de ordem com a estrutura algébrica, que é o que está escrito ali. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Porque se não fossem essas duas últimas propriedades de monotonicidade, O5 e O6, a relação de ordem e a estrutura algébrica seriam duas coisas justapostas. Tá beleza? Certo? Então, quando a gente fala de um anel ordenado, não é simplesmente um anel munido de uma relação de ordem. Para a gente falar de um anel munido de uma relação de ordem, a gente só precisaria ter as três primeiras propriedades. Tá? Então, o termo anel ordenado, ele se refere a um anel munido de uma relação de ordem e que essa relação de ordem se articule com as operações soma e produto por meio dessas duas propriedades aí, tá? O5 e O6. Beleza? Alguma dúvida? Então, na aula que vem a gente vai continuar daí. Certo? Então, valeu, pessoal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só perguntar, Vitor, assim, a prova e tal, pode escrever para o Word, pode escrever no papel, enviar foto, tem que fazer uma reza antes, como é que vai ser? Fazer uma reza antes é de cada um. Tá. Mas sei, assim, né? eu nem pensei no incenso, uma coisa assim, para dar uma relaxada. Acho uma boa. Assim, fazer uma reza para Omulu, que é o orixá que leva a doença embora, para fazer a prova com uma cabeça sã, assim. Mas uma coisa também, enfim. Aquelas coisas que você falou de marcar para, né, momento tete a tete, né? Um momento com o Vitor, um bate-papo com o Vitor sobre a prova. Vai ser a partir de quando, você sabe, não? Como é que vai ser só a partir do dia 8. Porque nessa semana eu vou olhar as provas antes de marcar essa conversa. Aí na semana do dia 1º eu não vou ter tempo, porque vai estar tendo as exames orais do doutorado, que algumas pessoas aqui vão fazer, que vai ser na semana do dia 1º. Então a semana do dia 1º vai ser muito cheia para mim. Então vai ser só na semana do dia 8. Mas aí eu vou marcar, tá? Beleza? Tadeu, ouviu? Sim, ouvi. Tá. E só uma observação, aproveitando que o Tadeu falou, pode escrever à mão e tirar foto, quem quiser. Pode escrever no Word, pode escrever em LaTeX, pode qualquer coisa. Eu só vou pedir, quem for escrever na mão, em vez de tirar foto, usar um aplicativo de scanner do celular. Ou pode, quem tiver scanner, escanear, mas quem for digitalizar com o celular, porque foto fica horrível, muitas vezes eu não consigo ler. Beleza? O Alexandre tá botando ali Adobe Scan. Eu uso esse aí que a Daniela colocou, Khan Scanner. Khan Scanner, enfim. Tem vários aplicativos. Depois eu vou botar isso lá. E salvar em PDF, tá?
Que é melhor do que salvar em JPG, por exemplo, que fica horrível também, às vezes, tá? Beleza? Com uma coisa toda torta, assim. Então, não, em vez de tirar foto, digitalizar com o aplicativo de scanner e salvar em PDF. Quem for escrever à mão, tá? Mas pode ser em Word, pode ser em qualquer coisa, tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Então agora eu vou me inspirar para pensar na prova. Valeu, gente. Então, boa fim de semana, boa prova. E até terça. Valeu, tchau. Até mais, tchau. Valeu, Boa tchau. prova para todos. Boa prova para todos, hein? Tchau, gente.